Olá, boa noite. É, Estamos aqui mais uma live, né? Desta vez um assunto é um tema que é muito preocupante, né? É um tema que requer ajuda, né? É um tema que às vezes tem pessoas por sua ignorância acham que é uma frescura, acham que enfim, né? Que acho que é uma frescura, acho que é resenha, tá entendendo? Que já cefou mais de várias vítimas, né? Cefou várias vidas, né? A depressão, né? Estima-se que no mundo todo, né? Mais de 300 milhões de pessoas sofram desse mal, né? E é um problema de saúde mental, né? A depressão. É o que podemos falar sobre a depressão. A depressão é um transtorno que afeta a vida das pessoas, né? De uma forma bem significativa, de uma forma bem preocupante, né? E que pode ser causada por vários fatores. Um deles é a ansiedade, ansiedade crônica. Vou dar um exemplo. Um exemplo de depressão. Hoje, né? Tá nas redes sociais, tá na mídia, que o assessor do deputado Kelman tirou a própria vida. E que havia, segundo relatos, ele estava tendo problemas de depressão. Então, assim, a depressão em si, ela surge assim, de uma forma, sabe, né? Fatores psicológicos, né? Fatores sociais, né? E biológicos, né? Biológico, quando a gente fala genética, né? Familiares, né? Quando tem uma vida estressante, né? Sedentarismo, uma alimentação nessa parte aí, a gente pode dizer o que? Sedentarismo, obesidade, que ocasiona, o sedentarismo ocasiona a obesidade, né? E quando a gente fala de depressão por conta do sedentarismo, por quê? Porque numa sociedade, né? Uma pessoa obesa é motivo de chacota, né? É motivo de bullying, né? Bullying social, vamos dizer assim, né? É, é, Também é causada por frustrações, né? É, onde também há gatilhos emocionais e psicológicos e mentais, aliás, né? Fatores psicológicos, como eu ensinei logo na frente, né? E também pode causar, pode ser causado por angústia, né? Uma angústia, insônia, porque quando você a insônia, a ansiedade causa a insônia, né? A ansiedade causa insônia. Então, tudo que ela está causando, né? Tudo que você a insônia, né? Causada porque não dorme direito, né? Muitas vezes o profissional, em especial o profissional da saúde, ele tem insônia por quê? Porque quando trabalha à noite, às vezes, logicamente que você está no trabalho, você não consegue dormir direito, você não consegue ter uma noite de sono, né? E às vezes o profissional tem dois, três empregos para poder suprir a casa. Mas isso aí é outro detalhe, né? Esse negócio de emprego. Isso aí, essa correria toda, ocasiona insônia e às vezes preocupações, né? Ansiedade, né? Decorrência dessa insônia, você fica. é, a insônia faz com que você tenha pensamentos, às vezes pensamentos por tantas preocupações, por o que está acontecendo na sua vida, né? Às vezes amorosa também, né? E aí a gente vê, né?
o que ocasiona. Pronto, eu vou dar um exemplo de depressão decorrência de familiares. Exemplo, eu trabalhei num. Eu trabalhei em home care, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos. E na casa da mãe. Tinha uma família que praticamente era depressiva, né? Sim, aí vamos falar, antes disso, eu vou falar também os vícios, o álcool, né? O cigarro, né? Isso também pode levar a uma depressão, porque às vezes você bebe para a justificativa é para eita, para esquecer aquele problema, tá entendendo? E às vezes a bebida penetra em você de uma forma que ocasiona essa depressão, que decorrência disso pode levar à morte, né? O alcoólatra bebe todo dia, toda hora, né? Só que se fuma um cigarro direto, né? Inclusive, eu estava hoje conversando com uma colega minha, uma amiga minha, que trabalha comigo, que ela está tomando uma medicação, Brupiona, me lembro como hoje, Bupriona, e que essa medicação, ela é um ansiolítico, ela é vendida através através de prescrição médica, né? É um ansiolítico e antidepressivo. E também favorece a pessoa deixar de fumar, né? Para a pessoa deixar de fumar e também emagrece. Mas é uma medicação ansiolítica e antidepressiva, tá certo? Só para vocês ficarem aí a par disso aí, né? E, por ser ela era uma pessoa, ela é uma menina que tem ansiedade extrema, né? Tá passando por uma situação um pouco conturbada, né? Eu não vou entrar no assunto da colega, porque eu acho que isso não tem nada a ver. A gente tá falando aqui sobre a depressão. Sim, e eu estava falando a vocês, tinha uma colega, a família dela é basicamente, na época, era basicamente depressiva. O pai dela, né? Vou contar a história depois do pai dela. Essa menina trabalhava na Suíça e voltou ao Brasil para fazer o tratamento da síndrome de pânico. Toda síndrome, a gente sabe que toda síndrome rege uma depressão. Então, ela ficou, ela melhorou da síndrome do pânico, melhorou daquela síndrome, porém a depressão veio com força. E um certo dia, um povo saiu, deixou ela sozinha em casa. E quando chegaram, encontraram ela já morta lá, né? Parecia um colar, né? Tanto que eu fui chamado, é, eu fui chamado para olhar a situação dela. Lógico, eu não sou médico, né? Mas aí eu fui a ver os sinais vitais dela, praticamente já estava morta, né? Infelizmente, né? É, isso também, né? Ocasionado pela família. Tipo, se a família sabia que ela tinha esse problema, né, que ela estava com depressão pesada, né? Por que deixou ela sozinha, né? O pessoal foi comprar presente no Natal, foi comprar presente para o povo e esqueceu da filha lá, né? Não, minto, não. Foi Natal, foi em janeiro. Me lembro como hoje. E aí, né? Se tem a pergunta, por que deixou ela sozinha? Uma vez que a pessoa estava numa situação de depressão profunda. Que às vezes ela ia para casa desse paciente, que era irmão dela por parte de pai, para acho que para passar um pouquinho assim, né? Andar um pouquinho, né? É, sim, aí ela faleceu, né? E com 15 dias depois, né?
seu Nelson, que era o pai dela, foi assim, o seu Nelson foi o seguinte, o filho dele, ele o filho dele foi jogar futebol e foi chamado para jogar no esporte, né? Recife. E no meio do trajeto, houve um acidente com esse menino, que esse menino ficou sem movimentação das pernas, sem ter falar nem nada, né? Ele foi para ficou internado, acho que na UTI, eu não sei, não me lembro agora. Mas que quando eu fui cuidar dele, quando eu fui cuidar dele, ele já estava sem punção, estava sem tomar soro, estava sem nada, estava normal, assim. Normal quando digo assim, ele tinha frequentemente visitas da psicóloga, visita da fonoaudióloga, né? Fisioterapeuta, né? Enfim, e o seu Nelson, o pai dele, ele achou que aquilo tudo era culpa dele. Foi culpa dele, né? Foi culpa dele. E até então ele obteve uma depressão em decorrência disso, né? É, então, com que dia após a morte da filha, que já foi mais um gatilho para ele fazer o que ele fez. Eu me lembro como hoje. Ele deu um beijo na testa do filho, disse que papai te ama. E foi pro CEPA e pulou da passarela do CEPA, né? Infelizmente, pessoas que não procuram ajuda, né? Uma filha de uma colega, né? E ela morava só, estava. Falou, vovó! E ela estava passando por um problema emocional com relação a namoro, esse negócio. E quando a colega foi na casa dela, ela estava pendurada morta, né? Com um lençol. E isso acontece muito, né? É, isso acontece muito, né? Infelizmente. Mas assim, é, é, é um problema não só é, mental, mas a gente fala muito saúde mental, não é isso? Problema mental, mas também social, porque às vezes a depressão ocorre em decorrência de uma frustração da sociedade, né? Para a pessoa, é com o exemplo que eu dei do sedentarismo, obesidade, que é chacota para a sociedade, né? Como fazer assim, fazem bullying, um exemplo, né? Então, né? Quais as formas de tratamento? O tratamento é através tem um psiquiatra e o psicólogo, né? Aí você diz, mas eu vou pro psiquiatra, não resolve? Nem não resolve. Por quê? Porque o psicólogo vai conversar com você, vai tentar entender a sua situação e vai lhe dar uma posição, vai lá ali aconselhar, vai conversar com você, né? Que é importante todo mundo ter um psicólogo, né? E a psicólogo, né? Para aquele negócio que está dentro do seu coração, às vezes você só tá é a maneira de você conversar com uma pessoa que possa lhe dar uma certa uma certa o quê? Uma certa conselho, né?
que diga-se de passagem para o seu próprio bem. Então o tratamento é feito através do psiquiatra, psicólogo, mas também você tem que se ajudar. Vamos supor, você está isolado, né? Muitas vezes, ponto, a pessoa morre. Então, tem um determinado tempo do luto, né? Até 2 meses, 3 meses. Depois passar disso, se eu não me engano, já começa a preocupar porque pode adentrar numa depressão, né? Então, assim, cada um tem que se amar, né? A verdade é essa, cada um tem que se amar, tem que fazer mais por si mesmo, né? E assim, é, é, eu torço muito para que as pessoas possam viver mais, amar principalmente amar a si mesmo, para depois poder amar outras pessoas, né? Procura Deus, né? Porque Deus é dono de tudo, Deus sabe dono de todas as coisas, né? É, e não se isolar, procurar sair assim, não passear, ir para casa de um colega, um parente, sei lá, conversar com as pessoas, né? Se distrair, né? Caminhar é um bom exercício para depressão também. Porque ali você, aquele caminhar, você está soltando sua adrenalina toda. E tá entendendo? Tá botando tudo. É um ótimo exercício para depressão. Então, assim, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos, né? E que todos se atentem para esse problema que é um tanto social, né? E precisamos cada vez mais é, que possamos entender um pouco as pessoas, né? Aquela pessoa que aquela pessoa tá assim, assim, assado. Ao invés de você criticar, vá lá, dê uma palavra de conforto, dê um converse, tá entendendo? Chegue, fulana, fulana, tá precisando de ajuda, quer conversar. E é isso que a gente precisa fazer, né? É isso que a gente precisa fazer, né? Um exemplo, não. Pronto, um exemplo é tá de uma menina que morreu a mãe e a irmã. Então ela ficou depressiva e foi morar na rua. Aí começou a usar drogas para poder suprir aquela, sei lá, o que ela estava pensando, né? Mas talvez tenha falecido, morrido as duas pessoas mais importantes de sua vida, então talvez ela aquele refúgio, aquele nas ruas, aquelas drogas é um refúgio para ela, né? Talvez com aquela ali, naquela situação ali, talvez ela por um minuto, por não sei quanto tempo, ela pudesse esquecer um pouco disso, mas jamais vai esquecer, porque, né? E ela voltou, né? Ela morava na rua, nas ruas, e ela voltou, né? Com a ajuda de algumas pessoas, de amigos, de próprios parentes. Ela voltou e, de certa forma, né? A cada dia que passa está melhorando, na verdade. E é isso, minha gente. Queria agradecer a todos, né? Por estar aqui na live e deixar um recado para vocês. Cada um se ame, cada um se ame.
É, tem que se amar, né? Porque se você não se amar, quem vai lhe amar? É verdade. Queria agradecer mais uma vez, desejar a todos uma ótima noite e durmam todos com Deus e fiquem com Deus. Beijo de gordo. Fui.